Hoje nós vamos falar sobre dinâmica de populações, mais um tema de ecologia. E quando a gente vai falar de dinâmica de populações, uma das coisas que nós temos que conceituar é o termo população. O que é uma população e o que é uma população natural? Quando nós nos referimos à população, nós estamos nos referindo a um conjunto de indivíduos da mesma espécie que vive no mesmo lugar e num determinado tempo. Então, para nós considerarmos seres vivos como fazendo parte de uma população, as condições essenciais são: esses indivíduos têm que pertencer à mesma espécie, têm que ocupar uma determinada área e num determinado tempo. Então, por exemplo, o conjunto de lobos, que forma uma alcateia, formaria uma população. Por quê? São da mesma espécie, ocupam uma mesma área, num determinado tempo. O conjunto de apis mellifera, que forma uma colmeia, também forma uma população. Eu estou me referindo a uma espécie definida, apis mellifera. Conjunto de hibiscos aqui de um jardim, da espécie Bicucinensis, é um conjunto de indivíduos da mesma espécie que habitam uma mesma região ao mesmo tempo. Então, forma uma população. Então, o que eu queria deixar claro para vocês é que população é um conjunto de indivíduos, mas esses indivíduos são da mesma espécie. Quando nós falamos da população, nós vamos pensar, uma população surge e ela vai se instalar numa determinada região. Ela não existiu ali sempre, Ela vai se instalar. Então veja o que acontece ao longo do tempo. Olha, teoricamente, se essa região é favorável, vamos imaginar aí que eu coloque uma 1000 bactérias num tubo de ensaio em temperatura de 25 graus e contendo uma solução fisiológica adequada com meio nutritivo para essas 1000 bactérias sobreviverem. Gente, uma bactéria se reproduz a cada 20 minutos em condições favoráveis. Então, eu teria, comecei o tempo agora, daqui a 20 minutos eu teria 2000 bactérias, daqui a 40 minutos eu teria 4000 bactérias, daqui a 1 hora, 60 minutos, eu teria 8000 bactérias, depois de 16.000, 32.000, a cada 20 minutos nós dobraríamos o número de bactérias nesse tubo de ensaio. E de forma que esse conjunto aí de bactérias, ele teria um crescimento exponencial. Ela dobraria a cada geração. E é exatamente isso que nós chamamos de potencial biótico. O que é o potencial biótico de uma população? É a capacidade que essa população tem de crescer por meio do processo de reprodução. E essa capacidade, ela é muito grande. Se vocês imaginarem, depois de 24 horas, crescendo e dobrando a cada 20 minutos, quantas bactérias eu teria no meu tubo de ensaio? Então, nós teríamos esse crescimento exponencial, que é o potencial biótico, é sua capacidade máxima de crescimento. Mas vejam que, mesmo num tubo de ensaio, onde eu estou teoricamente fazendo esse conjunto de bactérias crescer, nós temos um limite, Não vai crescer para sempre e não dá o tubo de ensaio. Então, nós temos um limite de nutrientes, a temperatura pode se alterar. Então, nós temos fatores ambientais que podem acabar por limitar esse crescimento da população. Além do que, a própria região, ela tem uma capacidade máxima de indivíduos que ela pode abrigar, que nós chamamos carga biótica máxima. Então, nesse tubo de ensaio, será que indefinidamente caberiam as bactérias que iriam se reproduzir ali? Não. Chega um momento em que toda a capacidade, o espaço desse tubo de ensaio seria ocupado. A carga biótica máxima, a capacidade máxima de indivíduos que um determinado meio
pode suportar quando eu considero uma determinada espécie. Então, a gente vai ter, as populações têm uma capacidade de crescimento muito grande, que nós chamamos de potencial biótico. Mas existem fatores do meio que vão limitar este crescimento, fazendo com que uma população não consiga atingir o seu potencial biótico. Né? E nem é bom que ela consiga. Por quê? Porque senão ela esgota os recursos do meio. Já que na região onde essa população está instalada, seja uma população de micro-organismos, de animais, de vegetais, existe um limite do número de indivíduos que aquela região pode suportar, que pode fornecer para ele alimento, abrigo e tudo mais. Então, a tendência das populações em condições favoráveis é crescer de acordo com o seu potencial biótico, essa capacidade máxima de crescimento. Opondo-se ao potencial biótico, nós temos fatores que o limitam e que nós chamamos de resistência do meio e que fazem com que as populações cresçam numa velocidade muito menor do que o que ela poderia crescer se não houvesse nada impedindo, bloqueando esse crescimento. Então, este aqui é o crescimento real da população, olha, o quanto essa população realmente cresce. E vejam que leva mais tempo para ela atingir um certo número de indivíduos. Vamos imaginar aqui, a carga biótica máxima. Quando a população cresce no seu potencial biótico, o tempo vai ser esse aqui, esse limite aqui, tá? Esse tempo. Quando ele vai ser influenciado pelos fatores do meio, o tempo vai ser maior. Então, a população cresce com uma velocidade menor. O crescimento real de uma população leva em conta todos os fatores de resistência do meio. Né? E aí a população cresce, atinge a carga biótica máxima, que seria o máximo de indivíduos que aquele ambiente pode suportar, ultrapassa um pouco, e aí a resistência do meio se intensifica. Né? Então, nós vamos ter redução na reprodução, nós vamos ter maior aumento no número de mortes, e daí? Daí o número de indivíduos da população cai. Caiu, ela vem para baixo da carga biótica máxima. Então, as condições já ficam mais favoráveis. O que acontece? Nós vamos ter uma elevação do número de indivíduos e ultrapassar novamente essa carga biótica máxima, essa capacidade limite do meio. Né? E aí, ultrapassei, tem mais indivíduos que o meio pode suportar. De novo, os fatores ambientais agem com mais intensidade, diminuindo o número de indivíduos da população, seja por redução na reprodução ou por mortalidade. E aí, o que acontece? O número de indivíduos cai novamente. Caiu, as condições ficam mais favoráveis, ele volta a crescer. De maneira que, em certo momento, nós vamos ter uma população crescendo até ultrapassar o limite do meio, depois ela cai, o número de indivíduos, cresce novamente, cai de novo, cresce novamente, cai de novo, forma a que a gente chama de flutuação populacional. Quando nós temos uma população cujo crescimento faz essa curva aqui, nós dizemos que ela está em equilíbrio dinâmico. Equilíbrio dinâmico por quê? Porque ela mantém um número de indivíduos em torno de uma média. Não está parado naquele número. Ora ela ultrapassa a capacidade limite do meio, ora ela vem abaixo. E essa população aqui está em equilíbrio. Tá? Então vamos pensar em alguns conceitos que nós temos aqui nesse gráfico. Olha, todas as populações se instalam numa determinada região. No início ela tem que se adaptar a essa região, então o crescimento é mais lento. Depois o crescimento pode ser exponencial, ela pode dobrar a cada geração, e isso é a capacidade máxima de crescimento por meio da reprodução, que nós chamamos de potencial biótico. No entanto, as populações não crescem de acordo com o seu potencial biótico. Por quê? Porque existem fatores no meio que resistem a esse crescimento dessa população, fazendo com que ela tenha um crescimento real, que é mais lento que o crescimento do potencial biótico. E aí, se essa população está
numa situação relativamente favorável, ela vai crescer até ultrapassar a capacidade limite, que é o número máximo de indivíduos que esse ambiente comporta, e depois disso ela vai flutuar, ela vai oscilar em torno de uma média. E nós dizemos aí que ela está em equilíbrio ambiental. O tempo passa e o número de indivíduos flutua em torno dessa média aqui, que é a carga biótica máxima, tá? Bom, quando a gente fala disso, nós vamos pensar então, as populações evoluem, o número de indivíduos das populações aumentam, né? E essa população, para ela se adaptar bem ao meio, ela tem que apresentar características que permitam a ela adaptar-se, né? Elas podem, muitas vezes, se instalar no lugar, ter características que permitem a sua adaptação e aí elas se estabilizam, crescem até atingir a estabilidade, que é aquele equilíbrio dinâmico. Ou, não havendo características que permitam melhor adaptação, o número de indivíduos pode declinar e até a população se extinguir, né? Às vezes é porque ela não tem todas as características que permitem a ela essa adaptação, e às vezes porque o meio pode sofrer alterações, né, que podem levar essa população ou a melhorar a sua estabilidade ou a declinar e se extinguir. Essas alterações que a população sofre ao longo do tempo é que nós chamamos de dinâmica de populações. E na dinâmica de populações, nós vamos ter dois fatores muito importantes. Quais? A capacidade de crescimento da população, que nós chamamos de potencial biótico, e os fatores ambientais e as interações com outros seres vivos, com o próprio ambiente que essa espécie realiza no meio ambiente. E aí nós vamos ter essa dinâmica populacional sendo influenciada. Vou dar um exemplo aqui, olha. Imagine aqui em azul uma população de indivíduos que vão ser presa dessa população representada em vermelho. Então, olha, eu tenho um número baixo de indivíduos porque aqui o número de predadores era alto, né, de presas. E aí, conforme diminui o número de indivíduos de presa, tem menos alimento para o predador. O que acontece com o predador? Ele começa a diminuir o número de seus indivíduos. Porque falta alimento, a presa é o alimento dele. E daí, diminuindo a quantidade de predadores, tem menos predadores para se alimentar das presas. As presas têm maior chance de sobrevivência, de chegar na fase adulta e se reproduzir. Então, a população de presas cresce. Crescendo a população de presas, olha, o que aconteceu com a população de predador? Ele tem mais alimento. Então, aumentando a população de presas, há maior disponibilidade de alimento para o predador e a população de predadores começa a crescer também. Só que tem um problema, gente. Olha aí, ó, cresceu a população de predadores, tem mais predadores atuando, se alimentando das presas. E a população de presas começa a declinar. Diminuiu a população de presas, menos alimento para os predadores, eles também começam a diminuir. Diminuiu o predador, as presas podem sobreviver mais e começa a aumentar. E isso vai criando aquilo que eu falei para vocês, que nós chamamos de equilíbrio dinâmico, né? E que é muito interessante para as populações. Então, quando a gente pensa em predador, por exemplo, você vê lá, o lobo mau vai comer o porquinho. Aí você torce para o lobo mau se dá mal, né, e para o porquinho sobreviver. Mas, na verdade, gente, enquanto a predação ela é ruim em termos individuais, para o indivíduo que foi predado é péssimo. Mas, em nível populacional, a presença de predadores no ambiente é um fator de regulação ambiental na população de presas. Tanto que a presença de predadores mantém a população de presas num equilíbrio dinâmico, isso é muito bom. Por quê? Porque se você tira o predador totalmente e a população de presas cresce de acordo com o seu potencial biótico, ela acaba por extinguir, por utilizar todos os recursos naturais e aí a mortalidade é muito grande, né? Então, é importante que haja essa interação, não só entre predador e presa, mas
da presa com o meio ambiente, né, com o meio abiótico, com outros seres vivos, a presa também se alimenta de alguém, né? Então, tudo isso é importante na manutenção do equilíbrio ambiental e faz parte disso que nós chamamos de dinâmica populacional. Vamos lá, aqui um exemplo, ó. Aqui nós estamos representando uma população de camundongos, tá? Então, esses camundongos, nós vamos pegar essa linha aqui, ó, que vai crescer aqui, a linha azul, primeira, tá? Linha F, que nós estamos representando o que aconteceria com essa população de camundongos na ausência de predadores. Então, na ausência de predadores, basicamente a população de camundongos cresceria de acordo com o seu potencial biótico, né? E olha como vai ocorrer uma explosão populacional. Eles vão crescer tanto que eles vão arrasar com os recursos naturais. E a partir do momento que começa esse arraso, né, nas condições ambientais, porque eles estão utilizando todos os recursos do meio que favorece a vida deles, o que começa a acontecer? Esgota-se o alimento, esgota-se as possibilidades de abrigo, aumentam as doenças, a explosão populacional é muito ruim. E daí? Daí nós vamos ter uma morte, um índice de mortalidade maior, gerando essa curva em J aqui, ó. Olha o quanto de indivíduos nós tínhamos, o número de indivíduos que chegou, muito alto aqui, ó. Mas o ambiente não comportava tudo isso, eles ultrapassaram a carga biótica máxima. E aí? Aí começa a haver um alto grau de mortalidade e a população cai drasticamente, ficando às vezes até menor do que aquele número de indivíduos que nós tínhamos aqui, ó, quando eu comecei a medir o número de indivíduos dessa população. Então vejam, a ausência de predadores aqui gerou um desequilíbrio muito maior do que um indivíduo ou outro servir de alimento para um predador. Agora vejam essa linha aqui, ó, A, B, C, D e E, né, que a gente fala que gera uma curva em S, com a presença de predador. Então aqui os camundongos servem de alimento para serpentes e servem de alimento, por exemplo, para aves de rapina, gaviões, né, e tudo mais. Então o que acontece? Eu tenho uma população que cresce e à medida que ela cresce, ela não vai crescer de acordo com o seu potencial biótico, porque boa parte dos indivíduos sofrem processo de predação. E aí? Aí nós vamos ter aquela curva, aquelas flutuações que nós chamamos de equilíbrio dinâmico. Olha, atingir o número máximo, nós vamos ter uma maior quantidade de predadores. E aí, esses predadores vão atacar os indivíduos, se alimentar mais, e o número de indivíduos cai. Caiu indivíduos do grupo das presas, os camundongos, também diminui a população de predadores. Diminuindo o predador, a população de camundongos aumenta, mas nunca em níveis que vão extinguir os recursos naturais, né? Que vão causar grandes danos ao meio ambiente. Tá? Então, essa curva que a gente chama de curva em S ou curva sigmoide, ela é importante, ela mantém o equilíbrio. As populações em equilíbrio, elas tendem a fazer essa curva aqui, ó, cresce, diminui, cresce e diminui. E assim vai ao longo do tempo, tá? Então, a presença de inimigos naturais na natureza é importantíssima para a manutenção não só da população dos inimigos naturais, mas também da população de presas. Explosões populacionais são péssimas porque extinguem os recursos ambientais. Então, aqui nós temos, ó, uma cadeia alimentar, só para representar uma sequência de seres vivos. Nós temos plantas que servem de alimento para as lebres, para as populações de lebres, que por sua vez servem de alimento para as populações de lince. Vejam a situação dessa cadeia alimentar num crescimento equilibrado, né? Quando a gente tem aquele equilíbrio dinâmico. Então, eu vou ter um certo número de plantas, um certo número de lebres e um certo número de linces na população que flutua em torno de uma média, né? Então, nesse caso, a população de lebres regula a população de plantas e é regulada pela população
de linces. E eles vão fazendo essa curva em S, ó. As populações crescem e depois elas se estabilizam, fazendo aquelas oscilações ou flutuações populacionais. Elas crescem, mas elas não ultrapassam em muito a carga biótica máxima, que é a quantidade máxima de indivíduos que cabe nessa população, que podem sobreviver legal nessa população. Agora vejam esse exemplo 2, que é a mesma coisa que a gente falou lá atrás, a população de camundongos com relação à população de lebres, né? O que aconteceu? Vamos imaginar que essa população de linces foi dizimada. O que aconteceu? Sem lince para se alimentar das lebres, a população de lebres cresce de acordo com seu potencial biótico, quase que de acordo com seu potencial biótico. E ela vai ultrapassar em muito a capacidade limite do meio. E aí tem muitos indivíduos para se alimentar, para usufruir dos recursos naturais. Então, qual vai ser a consequência? Ultrapassando a capacidade limite, os recursos naturais vão sendo utilizados, vão sendo explorados ao máximo e acabam por reduzir. Tá? Então, numa situação em que a população de lebres, por exemplo, fica muito grande, elas podem comer as plantas até as raízes, impossibilitando aquele rebroto, né? Brotar de novo das plantas. E aí não tem mais plantas e a população, ou vai diminuindo drasticamente também a quantidade de plantas, pelo aumento da quantidade de lebres, e aí nós vamos tendo essa curva em J, né? Essa curva que vai reduzindo drasticamente o número de indivíduos da população que morrem por falta de alimento. E elas morrem quando atinge um número máximo, né? Que fez com que os recursos naturais ficassem esgotados. Tá? Então, a gente às vezes torce lá para o predador não comer a presa, porque a presa é bonitinha, toda engraçadinha, mas pensem, o predador está ali e é muito melhor você morrer rapidamente do que morrer de fome, né? Que isso aqui é bem drástico e causa mais danos na população do que propriamente a ação do predador. Bom, e aí nós vamos para a resolução dos exercícios, olha. Então, esse exercício foi tirado da PUCamp em 2016 e fala assim, olha, o gráfico abaixo representa a ação de uma grave doença epidêmica sobre a população de ratos de uma pequena cidade. Então, nós tínhamos aqui uma população de ratos, olha esse tempo aqui que a gente chamou de 1, esse intervalo de tempo 1, tá? O que nós tínhamos na população? Nós tínhamos o chamado equilíbrio dinâmico. Provavelmente a capacidade limite era essa aqui, ó, esse valor aqui, e nós temos o número de indivíduos da população oscilando em torno disso. Aí aconteceu a doença epidêmica, né? Os ratinhos ficaram doentes, morreram. O que aconteceu nesse tempo 2? Nós tivemos uma queda na população. Não por falta de alimento, porque ele está dizendo aqui que foi uma doença que causou isso. Tá? Então, nós temos a epidemia acontecendo. A epidemia reduziu, tá? Os ratinhos sararam e coisa e tal. O que nós vamos ter no tempo 3? Um restabelecimento do equilíbrio dinâmico, um crescimento populacional. Porque aqui, ó, o número de indivíduos entre 2 e 3, ele ficou muito abaixo da capacidade limite do meio. Tá? A hora que a doença se extingue, a tendência da população é aumentar. Mas vai aumentar para sempre? Não, vai aumentar até atingir um novo equilíbrio populacional. Tá? Então, ele pergunta assim, ó, os períodos de tempo numerados de 1 a 4 indicam respectivamente, ó, eu tinha uma situação em 1 de equilíbrio, com flutuações em torno de uma média, que a gente chama de equilíbrio dinâmico. Em 2, um grande índice de mortalidade com redução do tamanho da população por causa da epidemia. Em 3, o restabelecimento do crescimento populacional, então o número de indivíduos começou a aumentar novamente, a epidemia acabou, e a partir daqui um novo equilíbrio populacional. Então, alternativa correta, B, 1, equilíbrio, 2, o período de epidemia,
3, o período de crescimento populacional e 4, o novo equilíbrio que foi alcançado. Alternativa B. Olha essa 2 aqui, né? É também de 2016. Após 100 anos, o número de tigres volta a aumentar no mundo. Então vamos ler o que aconteceu aí, isso aqui é um texto, né? Tirado aí de um artigo. Os esforços para a preservação de tigres no mundo todo vêm dando resultados positivos e pela primeira vez em 100 anos foi registrado o aumento da população desses felinos. As informações são do Fundo Mundial para a Natureza, WWF. Segundo dados da WWF e do Fórum Global do Tigre, o número avaliado de tigres selvagens subiu para 3.890, em comparação com 3.200 exemplares que haviam até 2010. Esse foi o primeiro aumento expressivo do número desses felinos desde 1990, quando havia no mundo 100 mil tigres. Gente, 1990, 100 mil tigres. Em 2010, 20 anos depois, só 3.200. Olha a mortalidade desses indivíduos, né, no planeta Terra. Vamos lá, continuando o texto. Ainda segundo a WWF, mais da metade da população de tigres do mundo se encontra na Índia, onde 2.226 exemplares vivem em reservas de 18 estados, segundo o último balanço de 2014. Apesar do aumento, em Bangladesh, por exemplo, o número de tigres caiu de 440 em 2010 para 106 em 2015. As principais causas da diminuição drástica da população de tigres são o desmatamento, a destruição, portanto, do seu hábitat e a caça ilegal. Esse texto foi tirado aqui desse site, né, de 2016. Aí vem a questão. Então fala assim: as populações evoluem e se adaptam ao ambiente. Podem crescer, se estabilizar ou podem declinar e se extinguir. Há dois aspectos importantes na caracterização de uma população: a densidade populacional, que é o número de indivíduos em relação ao seu espaço, e a taxa de crescimento. Considerando todos esses aspectos e as informações contidas no texto acima ou ao lado, é correto afirmar que. Então, pessoal, o que acontece? A taxa de crescimento anual da população entre 2010 e 2016 é de 0,2%? Não, pessoal. Entre 2010 e 2016, nós tivemos um aumento de 690 tigres ao ano. Em 6 anos, 690 novos animais, novos exemplares. Então, não foi de 0,2, 690 dividido por 6 anos, nós temos uma taxa inferior a 0,15, né? Para estimar a taxa de crescimento de uma população, deve-se realizar um levantamento do número de indivíduos por unidade diária. Não, pessoal, se eu vou trabalhar com crescimento de população, eu tenho que levar em conta não só o número de indivíduos na área que ele ocupa, mas também o tempo que está acontecendo esse crescimento. Então, se eu considerar lá só o número de indivíduos, eu estou medindo a quantidade de indivíduos agora. E agora não me dá noção se está acontecendo crescimento ou declínio. Se ao longo do tempo aumentar o número de indivíduos, aí sim eu tenho crescimento. Se diminuir o número de indivíduos, aí eu tenho declínio da população. Pode-se definir densidade populacional como a variação do tamanho de uma população em um determinado tempo. Não, pessoal, isso é taxa de crescimento ou de declínio, né? Mas, quando eu falo de densidade populacional, eu estou me referindo ao número de indivíduos, ao tamanho da população em relação ao espaço que ela ocupa, tá? A gente vai ver com mais detalhes isso aí. O principal fator que está contribuindo para o crescimento populacional dos tigres é a sua baixa densidade populacional, que leva ao aumento da taxa de natalidade e à diminuição da taxa de mortalidade. Gente, não é isso, né? O principal fator do crescimento populacional não está relacionado à baixa densidade populacional, mas há uma situação que fez com que os tigres pudessem voltar a crescer, né?
Então vamos lá. E que provavelmente o que causou esse declínio lá desde 1990 até 2010, né, que passou de 100 mil para 3.200, são fatores ambientais que estavam incidindo nessa população. Desmatamento, a caça indiscriminada, né? Aí vamos ver a alternativa E, que é a alternativa correta. Teoricamente, qualquer população tem capacidade de crescimento exponencial. Verdade, toda a população tende a crescer com capacidade máxima numa situação favorável. No entanto, o crescimento da população mundial de tigres tem sido limitado pelos recursos do ambiente, sim. Por quê? Porque está ocorrendo intenso desmatamento e urbanização das áreas onde antes o tigre conseguia sobreviver legal, e pela predação. Quando a gente fala de predação, não é necessariamente matar o tigre para comer. Tigres estão no topo de cadeia alimentar. Mas vejam a ação humana aqui, ó. Os tigres são caçados, não necessariamente para comer, mas a predação, ela leva à morte. Nós causamos a morte desses tigres, né? É uma forma sutil aí de dizer que nós estamos como predadores, embora nós não o utilizemos nos nossos hábitos alimentares. Bem, acabamos por aqui, esperamos que você tenha gostado, e na próxima semana a gente volta com outro tema mais de dinâmica de populações, onde nós vamos trabalhar com densidade populacional, nós vamos trabalhar com taxas de crescimento, como taxas de natalidade, mortalidade, imigração, emigração. Então, até mais.